Olá, você já sabe, eu sou Suenise Muniz, sou da IPI Aruana. Estou convidando você para participar da Semana Jovem Online. Estamos no nosso terceiro dia e digo, Deus está falando conosco nesses dias. E hoje ele vai continuar falando com o tema Liderando com Justiça, com Silvio Rodrigo Ump, da IPI de Aracaju. Vamos lá? Olá, irmãos. Meu nome é Silvio, sou membro da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju e recebi da pastora Ana o convite para falar sobre liderança jovem a partir do exemplo de Davi. Eu gostaria de refletir com vocês sobre isso no texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. É o texto onde Davi, após retornar de um encontro com a liderança dos filisteus, encontra uma cena desoladora na cidade de Ziclag, onde ele e seus homens estavam residindo. Qual é o contexto? Davi, muito jovem, havia se juntado ao exército de Israel depois daquele episódio onde ele corajosamente enfrenta Golias e ele não aceita os insultos que Golias profere contra Israel e contra o Deus de Israel e se dispõe a enfrentar Golias, o enfrenta e pela atuação poderosa do Senhor o derrota, e a partir daquele momento Davi, muito jovem, se junta ao exército de Israel. Os anos vão se passando e ele se torna uma figura querida entre o povo e com notáveis feitos entre os soldados. Davi é visto então com ressentimento e com um certo receio e até medo por Saul, que enxerga nele esse rival pelo trono, e então Saul inicia uma perseguição contra Davi. Davi foge de Israel e acaba abrigado entre os filisteus. Lá entre os filisteus, ele se torna um aliado dos filisteus, um comandante militar que, embora não tivesse sido incorporado ao exército filisteu, ele luta ao lado dos filisteus. E lá, em entre os filisteus, ele recebe uma cidade para morar com seus homens, que é a cidade de Ziclag. Então, às vésperas de uma batalha decisiva contra Israel, Davi aparece entre os comandantes militares filisteus. Só que esses comandantes têm receio de que Davi mude de lado, então eles dizem para Davi retornar para Ziclag, enquanto esses líderes filisteus saem ao encontro de Saul, e é nessa que seria essa batalha decisiva para a derrota de Saul e a morte dele e de seus filhos. Então, depois de se reunir com a liderança dos filisteus e ser mandado de volta, Davi retorna para a cidade de Ziclag e encontra lá uma cena desoladora. Aqui em 1 Samuel, capítulo 30, lemos: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém,
fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então, ao retornarem para a cidade em que moravam, eles encontraram-na queimada e sem nenhum dos seus habitantes, ou seja, as famílias dos soldados de Davi e próprio Davi haviam sido levados pelos amalequitas, né? Naquele momento, Davi já havia enfrentado em batalha os amalequitas muitas vezes, e aquele gesto pode muito bem ter sido uma retaliação dos amalequitas contra Davi. O fato é que encontrar a morada destruída e a perspectiva da perda da família gera em todos eles uma dor, uma angústia, uma tristeza muito forte. Só que rapidamente esse sentimento de dor e de perda é transformado na busca pelo culpado. E os homens de Davi apontam para Davi como culpado. Por quê? Porque Davi era o líder. Davi tinha tomado a decisão de ir para o território filisteu. Ele havia aceitado a cidade de Ziclag como lugar de morada, e ele e os seus homens haviam levado suas famílias para aquela cidade. Então os homens de Davi o responsabilizam. Isso acaba sendo um dos fardos da liderança, né? Enfrentar esses desafios sendo responsabilizado, mesmo que muitas vezes essa culpa não possa ser atribuída diretamente ao líder. Mas o que é que Davi faz? Ele faz aquilo que ele havia aprendido a fazer desde muito cedo, que era se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Desde o tempo em que apacentava as ovelhas de seu pai, Davi sabia que era o Senhor a fonte de sua força, era o Senhor quem poderia livrá-lo do leão, do urso e de qualquer adversidade que viesse em seu caminho. É nessa perspectiva que podemos entender por que Davi não temeu enfrentar Golias. Ele sabia que com ele havia o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento de angústia, nesse momento até mesmo de temor, porque os homens de Davi conversam sobre até apedrejá-lo, tamanho o sentimento de dor, de perda deles naquele momento. Davi renova suas forças no Senhor, né? É dito no texto que ele e os seus homens, por causa do luto, perderam as forças, né? Eles choraram, eles prantearam até suas forças se esvaírem. Mas Davi volta-se para o Senhor, aquele em quem ele confia, aquele de quem vem o socorro e o refúgio. E assim ele busca ouvir a direção do Senhor. Ele não começa a traçar planos mirabolantes, ele não começa a sair em uma caçada desesperada em busca dos amalequitas sem antes consultar ao Senhor. Ele entrega cada decisão, das menores às maiores, ao Senhor, busca o direcionamento de Deus. É por isso que Davi, mais tarde, é referido como um homem segundo o coração de Deus. Ele aqui, um jovem adulto, ele tendo esse desafio de dar uma resposta aos seus homens acerca do que eles fariam e como eles agiriam, ele não procura em si mesmo a fonte de respostas. Ele se volta para o Senhor, se fortalece no Senhor, ouve ao Senhor e age de acordo com o direcionamento de Deus.
Assim, ele e seus homens, direcionados pelo Senhor, vão em busca dos amalequitas. O texto vai prosseguir dizendo que no meio do caminho eles encontram um jovem egípcio que havia fugido, havia sido abandonado, na verdade, por seu senhor amalequita, porque ele havia adoecido e então fora deixado por esse senhor amalequita para morrer no meio do caminho. Davi e seus homens agem misericordiosamente para com ele, o alimentam, dão a ele água de beber. O texto ressalta que ele havia sido deixado 3 dias antes por causa da doença que havia sido acometido, e desde aquele período ele não tinha recebido nem comida nem água. Então Davi e seus homens o alimentam e garantem que, se ele os guiar até os amalequitas, eles o conservarão em vida e não o entregarão ao seu senhor amalequita. Então, guiados por esse jovem egípcio, eles encontram um acampamento amalequita e vencem os amalequitas, né? Eles enfrentam os amalequitas em batalha e recuperam todas as pessoas que haviam sido tomadas deles, haviam sido levadas cativas, e retomam tudo, aquilo que havia sido tirado deles e todos os despojos que os amalequitas haviam pilhado. E aí esse essa, so- esse desfecho positivo, ao mesmo tempo, também não trouxe fim aos dilemas e aos desafios daquela situação. Podemos ler aqui a partir do versículo 20, a partir do versículo 21, na verdade. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Então, Davi e seus homens, ao chegarem a Ziclag, eles estavam retornando de uma viagem. É preciso lembrar que eles haviam ido encontrar-se com a liderança dos filisteus, se preparando para um eventual embate contra Israel, e agora, ao retornar de viagem, encontram a sua cidade completamente destruída. E, cansados da viagem, 200 dos 600 homens de Davi ficaram com os suprimentos do lado do rio, né? Eles não atravessaram o rio enquanto Davi atravessou o rio em perseguição aos amalequitas com 400 homens. Lá ele encontra os amalequitas, derrota em batalha e retorna com as pessoas e com os bens. E entre os soldados de Davi que haviam lutado, entre os 400 que haviam enfrentado efetivamente os amalequitas, houve uma discussão, uma conversa de que eles não deveriam repartir aquilo que eles haviam conquistado na luta contra os amalequitas com aqueles que haviam ficado cuidando dos suprimentos e não haviam lutado na batalha por estarem cansados demais. Davi prontamente repreende aquela visão, aquela percepção, e deixa muito claro de que todos os frutos
da vitória deveriam ser repartidos igualmente. Por que isso? Porque Davi tinha plena consciência de que não foi o esforço deles, não foram meramente a habilidade dele e de seus homens na batalha que havia concedido a vitória, havia conseguido a vitória contra os amalequitas. Foi o próprio Deus. Davi tinha a percepção de que era Deus quem pelejava em favor dele. Era o Senhor quem havia entregue os amalequitas nas mãos deles para que eles pudessem derrotá-lo. Então, como era o Senhor que havia pelejado por eles, como eles poderiam negar que aquilo que eles haviam conquistado fosse repartido igualmente? Ou seja, o que Davi está dizendo aos seus homens é que o Senhor lutou e é justo que todos recebam com igualdade dos frutos do êxito dessa batalha. Davi institui uma regra que prevê equidade, que prevê justiça, que prevê que cada um possa ter um papel diferente, mas colaborar à sua maneira com sucesso, sabendo que é o Senhor quem provê o resultado. Então, Davi desfaz mais uma vez essa situação conflituosa, lembrando aos seus homens de que aquilo que eles conquistam não é meramente por esforço próprio, mas é porque o Senhor peleja por eles. E assim, ele institui essa regra de partilha. Então, Davi e seus homens retornam com tudo aquilo que deles havia sido tirado. O texto vai se encerrar falando sobre como Davi repartiu também dos despojos que havia conseguido após enfrentar os amalequitas com as cidades de Judá, em que os amalequitas haviam também atacado e por onde os soldados de Davi também já haviam passado. Então Davi com um gesto de gratidão e com uma forma de construir alianças, ele pega a parte do despojo que ele havia conseguido e manda para essas diversas cidades do território de Judá. Por que isso? Porque Davi tinha plena consciência de que o Senhor o havia chamado para a responsabilidade de ser rei em Israel. E ele sabia que ele não conseguiria fazer isso, né, de assumir o papel de liderança e governar sozinho. Ele estabelece alianças, ele busca parcerias, ele tem em mente qual é o projeto de Deus para a vida dele, mas ao mesmo tempo ele não fica parado. Ele, ao passo que se consolida enquanto liderança militar, ele também manifesta cuidado com o seu povo em Judá e procura fortalecer esse vínculo, porque ele tem muito claro de que quando se trabalha junto, né, quando se tem parceiros, quando se tem alianças estabelecidas, é muito mais fácil lograr êxito. Então, ele faz questão de manter o vínculo com o seu povo e faz questão também de retornar ao seu povo aquilo que havia sido tirado deles por causa dos ataques dos amalequitas. Então, essas são breves reflexões que eu acredito que a gente pode tirar desse texto, né? Que a percepção muito clara de que o Senhor é a nossa fonte de força, de que nele encontramos respostas para os momentos de adversidade, que antes de traçar qualquer plano, devemos nos voltar para ele e buscar dele a direção clara, a percepção de que é ele quem luta por nós, que devemos nos esforçar, obviamente, os homens de Davi e Davi saíram para a batalha, mas ter a consciência de que quem provê o resultado é o Senhor, entender a importância de que precisamos compartilhar os frutos do nosso sucesso com todos os que fizeram parte dele, não importa se eles não estavam tão ativamente trabalhando, é importante distribuir os frutos
no nosso êxito, porque o nosso êxito vem do Senhor e também a importância de termos muito claro de que somando forças conseguimos caminhar muito mais firmemente para os propósitos que o Senhor coloca em nossos corações, para o cumprimento do chamado dele para nós.